Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem. Não haverá outra Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, nós voltamos aqui para continuar com a nossa programação anterior, quando nós estávamos falando, e o tempo nos impediu de seguir adiante, que nem todos os que vivem na terra são filhos de Deus. Há filhos de Deus e filhos do maligno. Eu estava explicando aos senhores que nem todos são filhos de Deus, porque nem todos descenderam, foram gerados os dois filhos do princípio, Caim e Abel, que são gêmeos, mas de pais diferentes. Um é filho de Adão, e a Bíblia relata isto com clareza, e o outro é filho da serpente, cujo pai espiritual, autor da queda, é Satanás. Veja só que no capítulo 3, verso 20, diz: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Não disse que Adão era pai, mas que Eva era mãe. Você tem no capítulo 4 o nascimento de Caim e de Abel. No capítulo 5, no verso 1, está escrito: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Prestem atenção. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe pôs o nome de Sete. Veja, no capítulo 4 aparece Caim, aparece Abel. Abel é assassinado na genealogia, princípio da vida de Adão, não aparece Abel porque ele havia sido morto, mas Caim estava vivo. E a Bíblia não relata que Caim era filho de Adão. Muito pelo contrário, diz que Adão gerou um filho, e este chamava-se Sete, que está no capítulo 4, verso 25, o nascimento de Sete. Se você tomar, eu não sei se alguém já lhe falou sobre isso ou se você já leu na sua Bíblia, se você tomar todas as genealogias da Bíblia, lá no livro de Crônicas, capítulo 1, você tem uma genealogia. Lá não aparece Caim como sendo filho de Adão. Se você tomar no Evangelho de Lucas, capítulo 2, você vai ter uma história, um registro da genealogia até voltar a Adão. Caim, novamente, não aparece nesta genealogia. Será que Caim não aparece porque ele apenas matou Abel ou porque de fato ele não era filho de Adão? Prestem atenção. Meu filho pode ser assassino, mas se você prestar atenção, eu posso deserdá-lo, eu posso rejeitá-lo, mas eu nunca posso dizer que ele não é meu filho. Você pode ter um filho que se tornou assassino, mas você não pode dizer que ele não é seu filho. Ele nasceu de você, ele é seu filho. Mas a Bíblia diz que Caim era do maligno, que ele era como o pai dos homicídios da terra, do diabo, e você vai pegar as características de Caim. Primeiro, Caim não respeitava aquilo que Deus falava. Isto é muito fácil de você compreender. Olha, quem realmente é filho de Deus? Filho de Deus, disse Jesus, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Prestem atenção. Mas ouvir é praticar. Você pode até dizer que você ouve, que você está me ouvindo.
que você, como Caim, ouviu a palavra de Deus, mas colocou em prática? Não. Caim fez da sua maneira. Ele fez um altar com flores, com frutos, bonito, bem intencionado. Deus não aceitou. O Abel tinha feito um altar com um cordeiro e Deus aceitou. Deus disse para Caim: troca o seu altar, faça conforme o seu irmão fez e eu aceito o seu culto. Sabe o que ele disse? Ele não fez. Isto quer dizer que pessoas ouvem a Bíblia. Deus vem e fala com eles, manda eles mudarem de vida. Sabe o que eles fazem? Simplesmente continuam adiante. Eu tenho a minha adoração da minha maneira. Eles não querem ouvir a palavra de Deus. Se você mostrar que há todo um enredo na religião, eles continuarão em suas igrejas. Se você mostrar que o batismo é em nome de Jesus, todos os que foram batizados na Bíblia foram batizados em nome de Jesus, eles continuarão com o batismo da Igreja Católica, ou da Igreja Batista, ou da Igreja Assembleia de Deus, ou da Universal. Por quê? Porque eles não ouvem a palavra. Se você mostrar que não há tal coisa como mulheres pregadoras, ou você mostrar que tudo isto que estão fazendo, uma crença nas três pessoas da Trindade, está errado, eles não vão mudar de conceito. Você sabe o que isto é? A velha religião de Caim feita da sua maneira. Se você mostra às mulheres que elas não devem cortar os cabelos, que elas não devem andar pintadas, que elas não devem andar conforme as artistas das novelas e da sociedade, com biquínis, com shorts, com roupas curtas, decotadas, elas vão chamar você de quadrado, porque elas têm a religião e têm também os pastores e sacerdotes que, com isto, demonstram claramente que eles não são de Deus. Quem é de Deus pratica a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que uma mulher não deve cortar o cabelo, que ela deve vestir honestamente, que ela deve ser submissa ao seu marido, não importa o que a sociedade vai dizer, ela vai dizer amém a Deus e vai abandonar tudo o que a sociedade está propondo para ela. Mas quem não é, vai edificar o seu altar, vai fazer uma morada no portão do céu, como você vai ver que Caim vai fazer, vai se mudar para o portão oriental do Éden, onde estava a árvore da vida, e vai dizer: eu sou salvo em Jesus. Mas você sabe que eles estão condenados e o final vai ser no capítulo 6 de Gênesis, quando você vai ver que Deus vem e destrói todos aqueles que não creem. É fácil você entender. Quem é filho de Deus? Quem descendeu de Deus? São aqueles que creem. Quer ver uma escritura? No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. E todos quantos creram, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Olha, como é que você pode me dizer que crê no nome de Jesus se você nem batizar em nome de Jesus quer? Você sabe o que você crê? Numa mistura? E Deus não é misturador. Deus não misturou o paganismo com o cristianismo. Deus não misturou uma crença pagã de três pessoas e fundiu em um só Deus. Isto tudo é paganismo, isto tudo é catolicismo, isto tudo é o mistério da grande Babilônia, de Apocalipse capítulo 18, que é uma igreja que deu à luz a outras filhas, ou seja, o catolicismo que gerou o protestantismo, e está aí numa mistura que você não pode separar. Aliás, é muito fácil de ver. Se você notar, o próprio Papa declarou: as igrejas evangélicas estão todas unidas conosco através da fé na Trindade e do batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem é a igreja que está dizendo isto na representação da Bíblia? É a mulher que está assentada sobre muitas águas e cuja seu trono está edificado numa cidade cercada por 7 montes. Apocalipse, capítulo 17, verso 9. Estou falando de Roma, da igreja de Roma,
e das igrejas que, na verdade, quero lhe dizer com honestidade, com franqueza, talvez ninguém tenha dito para você isso, mas que todas elas são apenas um disfarce do catolicismo. Olha, se você pegar, desculpe a expressão, a comparação que eu vou fazer, pegue cachaça e coloque em várias garrafas, cachaça numa garrafa, cachaça em outra garrafa, cachaça em outra garrafa, e coloque ali 4, 5, 6 tipos de cachaça, ou mais, e pegue rótulos diferentes, Tatuzinho, 51, a Pirassununga, e vai colocando esses rótulos. Sabe o que você tem dentro daquelas garrafas? Cachaça. Você sabe o que é batista, presbiteriano, assembleiano, congregacional, adventista? Catolicismo disfarçado com outro nome. Ah, mas nós não temos aqui uma imagem de escultura. Imagem de escultura talvez não tenha do Padre Cícero ou do Frei Damião, mas a figura da igreja e do pastor é muito mais evidente do que a palavra de Deus. E tudo que você colocar entre a sua fé e Deus é um ídolo. Sua igreja é um ídolo, sua casa é um ídolo, seu carro é um ídolo. E a imaginação que você tem na sua cabeça, que você criou a respeito de um Deus que está errado, não passa de um ídolo. Você sabe o que é um ídolo? Nada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, ele diz: o ídolo nada é. E aí ele adverte: o ídolo, na verdade, criado pela mentalidade humana, não passa de demônios. E disse Paulo: eu não gostaria que você, que diz ser cristão e filho de Deus, estivesse prestando culto aos demônios e não ao verdadeiro Deus. Está na hora de começarmos a ler a Bíblia com revelação. Talvez ninguém tenha te dito esta verdade, mas eu estou te convidando a vir aos nossos cultos, a ler a Bíblia, a solicitar DVDs e literaturas que enviamos a todos gratuitamente, para que você conheça melhor as Escrituras. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, e agora vamos orar. Pai, eu tenho falado a sua palavra e tenho chamado o povo a crer na Bíblia e a abandonar os demônios. E eu os repreendo no nome de Jesus, para que eles liberem a mente das pessoas, para que eles possam crer nas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo, cura e liberta e salva, para a glória do teu nome, Senhor. Amém.